Vamos ler juntos o livro de Jeremias, profeta Jeremias, o chamado segundo Jeremias, que é Lamentações de Jeremias. Então, nós temos duas partes da Bíblia escritas por Jeremias. Primeiro, a gente tem aqui as profecias de Jeremias, um livro longo de 52 capítulos, no qual tem a carreira dele como profeta e tal. Num outro dia a gente pode, inclusive, ler. E vamos ler as Lamentações de Jeremias, que é um curtíssimo livro de 5 capítulos, extremamente filosófico, sobre melancolia, sobre a condição humana, a condição do ser humano que fracassou e ao mesmo tempo foi vítima das circunstâncias maiores que ele. Então, é um livro que eu acho que vale a pena para todas as pessoas, sobretudo para os jovens lerem, sobretudo para os homens jovens. Fala muito sobre a angústia da juventude ou da passagem da juventude. Antes da gente começar, eu criei um canal novo, criei um Twitter novo, chama Wagner Tesla. Quem quiser seguir, @Wagner Tesla. Para que eu criei esse Twitter? Porque eu criei um novo canal, não sei qual que é o nome dele, deixa eu ver se eu abro aqui. Bom, se vocês procurarem Tesla Brasil, em teoria vão achar o canal. Chama Tesla TSLA 34 Brasil. Para que eu criei esse canal? Por enquanto só tem 2 vídeos, mas eu vou postar todos os vídeos sobre TSLA 34, Tesla, investimentos nesse canal. E o canal Brasil sobre tudo, Deus sobre todos vai, a partir de agora, ser tão somente sobre sobrenatural, espiritualidade, cristianismo, conservadorismo, estudos de livros relativos a esses tópicos. Tudo que for relativo a dinheiro vai para aquele canal, sobretudo foco em investimentos em Tesla e tal. Pode ser que tenha um outro tópico, mas é provável que não. É provável que seja um vídeo sobre buy and hold Tesla, valuation, segurar até 2030, todas as novidades que forem surgindo, vídeos naquele canal. Então, relembrando, TS canal, nem lembro mais o nome do canal. Deixa eu abrir aqui. O canal vai chamar Tesla TSLA 34 Brasil. Shhh, quieto. Enfim, é isso. Agora vamos lá. E esse estudo, Lamentações de Jeremias, para quem não sabe, esse aqui é um trecho do filme, essa imagem do filme estrelando Patrick Dempsey, chamado Jeremiah, o final, né, Jeremiah, ou Jeremias, se você achar uma versão dublada ou legendada, não sei. Extremamente interessante essa versão, esse filminho também, um filme de 90 minutos, mas que usa vários trechos do livro de Jeremias e tal. O Patrick Dempsey faz papel do Jeremias quando jovem. Interessante esse livro. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Ele está falando de Israel após a dominação pela Babilônia. Israel foi destruída e depois de toda a luta de Jeremias para tentar salvar Israel e tal, aqui ele está na cidade destruída, se lamentando, por isso o nome do livro, livro de Lamentações de Jeremias, se lamentando sobre o destino do pós-guerra, do pós-destruição. Continuamente chora de noite, as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre os seus amadores. Seus amadores nessa versão aqui, na King James. All her friends. Friends, Strongs. A tradução ficou... Coisa Strongs.
friends, Rea, um associado, um irmão, uma companhia, um marido, um amante, um vizinho. Raya no original em hebraico. Então, voltando aqui. Todos os seus amantes, todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Na versão LTT, todos os seus amigos traiçoeiramente se houveram com ela. Então, aleivosamente, traiçoeiramente. No original, treacherously bagad, agir de forma acobertada, de forma traiçoeira, com ofensa, transgressão. Bagad, no hebraico, perdão. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Judá, outra parte do reino de Israel. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, seus sacerdotes suspiram, suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E a filha de Sião da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Seus príncipes ficaram como corços que não acham pastos e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-te de Jerusalém, lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as mais queridas coisas que tiveram nos tempos antigos. Quando caiu seu povo na mão do adversário, ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram, fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que honravam e desprezavam porque viram a nudez, ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso, pasmosamente abatido não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o meu inimigo se engrandece. Estendeu o adversário sua mão sobre todas as coisas mais preciosas, pois veio entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste, não entraste na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram suas coisas mais preciosas em troco de mantimento. Vê, Senhor, contempla, pois me tornei desprezível. Então, senhores, o que acontece? Há um lapso entre as nossas ações e as consequências delas. Nem sempre a consequência da nossa ação vem imediatamente após o ato. Por exemplo, se uma pessoa ingerir um álcool, um entorpecente, sair dirigindo um carro, pode ser que a consequência seja imediata. Ela bate o carro, machuca alguém, ou ela é presa, enfim. Mas o pecado, o erro, o caminhar de forma torta, sem se desviar, cometer um erro hoje, amanhã e depois, e uma permissão aqui, outra ali, um hábito ruim aqui, outro ali, um desvio aqui. Aos poucos, vai mudando o caminho da nossa vida e nós não conseguimos perceber que o caminho bom já ficou para outra direção e a gente está indo para um caminho que a gente ainda não vê qual a consequência, mas vai chegar. E quando vem, a gente fica nessa situação que Israel estava quando foi destruída. E Jeremias aqui se lamenta, porque ele tentou avisar, ele tentou ajudar, tentou corrigir, mas o povo de Israel não conseguia enxergar o que estava por vir, as consequências, porque as consequências não eram imediatas. Aí fala, mas eu errei ontem, não aconteceu nada, eu pequei ontem, não aconteceu nada, eu fiz tal coisa e Deus não se importou.
Não é que Deus não se importou, Deus dá um espaço para nós, de repente, conseguirmos voltar para o caminho bom. Então, que sorte que nós temos se Deus dá uma chance da gente se arrepender do mal feito sem ter que sofrer a consequência final do mal feito. Sem ter que pagar o preço que os nossos erros acabam cobrando na nossa própria vida mesmo, no nosso próprio caminho. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada, enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão, elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço, ele abateu minha força, entregou-me o Senhor nas suas mãos e eu não posso levantar. O Senhor atropelou os meus valentes no meio de mim, apregou contra mim um ajuntamento, para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar a Virgem de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que deveria restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem os inimigos que estão ao redor dele. Jerusalém é para com eles uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens, meus jovens que foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, meus anciãos, expiraram na cidade enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, o quanto estou angustiado. Turbada está a minha alma, meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem quem eu suspiro, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam o meu mal folgam, porque tu o determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença e faz-lhe como fizeste a mim por causa das minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Então, a situação de Jerusalém, a situação de Israel, nesse momento, conforme contempla o profeta Jeremias, ela é desolada, uma situação desolada, e ela está arcando com as consequências de erros que já não tem mais volta. Não quer dizer que tudo acabado para Israel, mas o estrago que foi feito não tem volta. Novos caminhos vão surgir, novas oportunidades, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Porém, o estrago que foi feito, Israel vai ter que arcar com eles. Então, senhores, é preciso que nós, muitas vezes, literalmente paremos e contemplemos quais são os nossos atos, o que nós temos feito, o que eu fiz nos últimos 10 dias, o que o senhor, a senhora fez nos últimos 10 dias. Se preciso for anotar, falei uma coisa que não deveria, fiz uma coisa que não deveria, vi uma coisa que não deveria, pensei algo que não deveria, companhias que não são agradáveis a Deus. O que eu fiz que não tem volta e o que eu fiz que tem volta. O que eu fiz que tem volta, se possível parar de fazer. O que eu fiz que não tem volta, se precaver para não fazer de novo, e as consequências que são inevitáveis, infelizmente, arcar com elas. Há coisas que são como uma tatuagem, que não tem como arrumar mais, não tem como apagar, não tem como... Você vai ter que viver com aquilo e é isso. E
Se você não é mais a pessoa que fez aquela tatuagem, infelizmente a marca ela não sai, ela não tem volta. Há certos atos que não tem como consertar, senhores. Então é preciso tomar cuidado antes deles serem feitos. Daí tá tudo perdido? Os senhores me perguntam. Não. Como eu disse, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Porém, as consequências, nós temos livre-arbítrio para fazer todas as coisas que queremos. Porém, as consequências, nem sempre Deus vai poder nos livrar delas nesta vida. Salvação é em Cristo. Enquanto estamos em Cristo, amando Cristo, não o rejeitamos, não o abandonamos, não o negamos. Ele está conosco, nós pertencemos a ele. Os erros, nos arrependemos, consertamos, levantamos, voltamos a andar. Mas alguns atos, as consequências são inescapáveis. Quer dizer que não podemos pedir por misericórdia? Não, podemos sim pedir misericórdia. Eu sou o homem que viu a aflição da vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos, com os que estavam mortos há muito. Circunvalou e não posso sair, agravou os meus guilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Senhores, há muitos anos atrás eu conheci um jovem americano, morava, se eu não me engano, ele morava na Flórida. Perdão, morava em Washington. E muito jovem, ele tinha acho que 18, 19 anos, e ele era de família judaica, mas tinha se convertido ao cristianismo. E naquela época nós tínhamos um grupo, todo mundo conversava sobre as coisas de Deus, sobre política, era a época do final do mandato do Barack Obama, todo mundo falando sobre coisas que podiam acontecer, havia aquele temor de que o fim estivesse chegando, de que poderiam nos colocar em campos de concentração, Barack Obama fechando o cerco contra os cristãos. Era uma época empolgante para se conhecer, para se converter a Cristo. Era como se as páginas do livro de Apocalipse estivessem se tornando vivas, muitas coisas acontecendo, coisas apocalípticas, coisas proféticas se realizando naquela época. E por pouco não começou o fim mesmo, mas pela misericórdia de Deus, o Donald Trump ganhou a eleição e tudo que o Barack Obama estava preparando para perseguir os cristãos foi por terra. E voltou tudo para trás, tudo aquilo que parecia que já iam abrir os campos de concentração e tudo mais para os cristãos, marca da besta, parecia que estava tudo a um passo de se realizar. E ganhamos 4 anos de paz. Agora, com a vitória do Biden, a gente não sabe, o Biden voltando à carga total com a agenda anticristã, a gente, pandemia e tudo mais, a gente não sabe em que ponto estamos, está tudo muito confuso, nada está claro. Mas aquele rapaz, aquele jovem judeu messiânico, era judeu, mas acreditava em Cristo, era nosso amigo, e ele começou a se interessar
pelas moças, como é natural da idade do jovem, 18, 19 anos, começa a ter interesses, os hormônios, os desejos começam a surgir. Então. E ele tinha interesse em explorar esses sentimentos, esses desejos, essas vontades e tal. Mas ele se sentia culpado por causa da conversão e tal, de que ele não tinha condições de se casar nem nada. E ao passar dos meses ele foi se afastando do grupo, parou de participar das reuniões. E passados alguns meses, ele tinha um canal, inclusive no YouTube, sobre profecias e tal. E ele trocou o canal, ele era o sei lá como é que era o nome dele, mas era alguma coisa referente a ser um cristão. E tal, ele trocou para ateísta não sei das quantas o nome do canal, e ele se tornou ateísta porque ele tinha arrumado uma namoradinha, tá? E a culpa que ele sentia por estar fazendo coisas que não eram tão agradáveis aos olhos de Deus, fez ele decidir que era melhor se tornar ateu, não acreditar nem que Deus existia. E eu tentei conversar com ele, mas não queria mais falar, me bloqueou todo mundo e foi para esse caminho e passou a fazer vídeos atacando Deus e destilando ódio contra Deus, dizendo que Deus não existia. Então, o que é irônico, porque como que você pode odiar algo que você acha que não existe? Né? Então, o ser humano tem a necessidade de achar que está certo, Senhor. O ser humano tem a necessidade de achar que está fazendo o que é certo. Ele raramente consegue fazer algo se ele não achar, não, mas é uma boa coisa fazer isso. Mas quando se trata da situação daquele rapaz, melhor seria se ele tivesse a noção do que ele estava fazendo era errado, e quando ele derrapasse e acabasse aprontando alguma, ele depois voltasse para Deus e pedisse perdão e não se afastasse de Deus. Não sei qual é o futuro dele, mas ele se tornou ateu por essas circunstâncias. Não sei o que aconteceu com ele, já perdi o contato. Então. Mas eis aqui uma situação semelhante. Jerusalém se afastou de Deus, fez tudo que não podia, se aliou a outros deuses, e daí agora sofre as consequências, é destruída, mas há a possibilidade dela se arrepender e voltar para Deus, que é o que eu acho que teria sido melhor pro menino. Ele, em vez de odiar a Deus, ele fala, não, eu não odeio a Deus, eu só fui fraco demais para fazer o que era certo e errei. Mas eis-me aqui de volta para tentar levantar e voltar a andar. Na minha humilde opinião, teria sido melhor para ele. Prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Invoquei o nome do Senhor desde a mais profunda cova, ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido, meu suspiro, meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Tu lhes dará a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes dará a ânsia de coração, maldição sobre eles. Tua ira os perseguirá, eles serão desfeitos debaixo dos céus. Senhor, é preciso, senhores, que não nos escape da compreensão o quanto Deus é soberano. No final, ele vai vencer. No final, os inimigos de Deus, eles vão ser sobrepujados, vão estar sob os pés de Deus, sob os pés de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus é invencível. Então, que o seu pecado não te torne arrogante o suficiente, falar, Deus não existe, então eu posso pecar à vontade. Então, que você não confunda a sua fraqueza com a fraqueza de Deus. Não é a mesma coisa. Nós erramos pela nossa fraqueza e não porque Deus é fraco.
Não é culpa de Deus os nossos enganos, os nossos equívocos, os nossos fracassos, mas está nas mãos dele a nossa redenção, o nosso perdão, a nossa segunda chance. Então é preciso, senhores, é preciso tomar muito cuidado, porque embora o perdão de Deus esteja sempre à nossa disposição enquanto há vida, para aqueles que realmente se arrependem, realmente gostariam de melhorar, certas ações têm consequências que Deus pode ou não te livrar delas, mas algumas são inevitáveis. Então, são, como eu falei, a tatuagem que não tem volta. Então, devemos prestar muita atenção nisso, porque da mesma forma como somos livres para fazer o que queremos, tem certas consequências que é difícil de evitar. Então, pesar o custo-benefício, os riscos, as consequências de certas ações e tomar cuidado para que nós não destruamos, não tragamos, não construamos a destruição que nós tanto temos medo, que nós tanto tememos. Então, que não seja pela nossa mão que a nossa dor venha, que nós não... eu até... a inspiração para esse vídeo veio de um tweet que eu vi aqui. Eu acho que um rapaz disse... ele tweetou o seguinte aqui: qualquer pessoa que pensa que a felicidade é supervalorizada, é exageradamente valorizada, nunca sentiu felicidade de verdade. Ele está glorificando a felicidade, deve estar feliz o rapaz aqui. E a resposta foi: a paz é desvalorizada. Essa foi a resposta. A paz é realmente desvalorizada. Quantas vezes não sacrificamos a paz para perseguir felicidade? Quantas vezes não sacrificamos a paz para perseguir felicidade, senhores? Então, é isso que eu gostaria que os senhores tivessem no seu coração. Evitar sacrificar a paz em definitivo para obter uma felicidade, uma falsa felicidade transitória. Pensar com cuidado, porque nós não sabemos o quão longo é o nosso caminho aqui, e não sabemos o tamanho dos fardos que nós estamos colocando na nossa vida para carregar. Então, pensar muito bem nisso e meditar muito antes de tomar decisões e fazer certos atos. Espero que seja útil para alguém esse vídeo e até a próxima.